Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um DevSecOps Podcast, episódio número 33. Eu sou o Cássio Pereira. Só que é o seguinte, mano, eu já vou começar dando o bode aqui, tá? Boa e má notícia. A boa notícia é que ano que vem teremos segunda temporada de DevSecOps Podcast, tá? Então vou começar com a notícia boa aí. Então ano que vem a gente estaremos estando voltando com a segunda temporada de DevSecOps Podcast, tá? As más notícias é que 2020 acabou pro DevSecOps Podcast, tá? Esse episódio de hoje aqui vai ser uma retrospectiva, então eu vou comentar aí todos os episódios da temporada, né? Os 32 episódios, não incluindo o de hoje, né? Lógico, senão a gente vai ficar num loop infinito, porque o de hoje é uma retrospectiva dos outros. Então se eu ficar fazendo retrospectiva da retrospectiva, a gente não acaba nunca. Então, é isso, né? A má notícia é que hoje, né? Episódio de hoje, episódio 33 aí, né? Que dia que é hoje mesmo? Perdi aqui o raciocínio. 12 de agosto, né? 12 de agosto de 2020, tá? Então o episódio de hoje aí é uma retrospectiva do que rolou aí no podcast durante esse ano todo, né? 2020 tem sido um ano bem complicado, né? Então essa é a primeira má notícia. Que acaba hoje a temporada, né? A primeira temporada do DevSecOps Podcast. A segunda má notícia é que não tem segunda má notícia. Porque vocês estavam esperando eu tomar notícia. E eu estava até pensando em uma segunda má notícia, mas não tem. Então é isso. Então o episódio começa agora. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui básica dos episódios, tá, gente? E aí vamos falar um pouquinho aí da projeto do podcast e tudo mais, só pra vocês entenderem como é que foi o projeto, a iniciativa como um todo. E claro, o que vem aí por aí, né, na segunda temporada que vocês não podem perder, tá? Antes de mais nada, né, o Rodrigo não tá aqui. Hoje ele tá. Esse é um dos motivos, né, da gente tá fazendo essa pausa aí, né, durante esse ano para estruturar algumas coisas e tal. Ele não, lógico que ele não sai do podcast, ele continua, mas como ele faz a parte técnica de edição e tal, ele não tá com, a gente não tá com tempo, a gente não tá conseguindo se organizar direito. Então, para manter a qualidade, manter um podcast bacana, umas coisas legais, vir coisa mais legal ainda, a gente vai se organizar nesse sentido, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do podcast. A princípio, né, quando eu tive a ideia de fazer o podcast, na ideia de produzir conteúdo, né, e tudo mais pra internet, o podcast já surgiu na cabeça. E eu falei, cara, eu trabalho com segurança, eu falo de segurança de aplicações, de DevSecOps, né, de fato. Eu falei, então, por que não juntar então um desenvolvedor, né, para falar do Dev, um Sec, né, no caso eu, falar de segurança, e alguém de infraestrutura. Que no começo do podcast vocês lembram do Vini, né, o Vini Cavaleiro, tava com a gente aí no começo do podcast, que depois acabou saindo, mas faz parte. Então a ideia era juntar, né, essas três pessoas para dar um overview aí acerca de vários temas, do ponto de vista de alguém de desenvolvimento, né, do desenvolvedor, de alguém de segurança e de alguém de infraestrutura. E claro, sempre trazendo aí convidados e tudo mais, né. Então lá no primeiro episódio, aliás, antes do primeiro episódio, né, então foi assim que surgiu a ideia do podcast, de começar a produzir esse conteúdo, né, para rico e claro, com qualidade pra galera aí, né, mas sempre trazendo esse ponto de vista segurança, desenvolvimento e infra, tá? E aí no primeiro episódio a gente fez o Hello World, né, episódio número 1, que foi ao ar dia 1º de janeiro, né, do 2020. 1º de janeiro a gente fez o Hello World, que basicamente a gente se apresentou, né, cada um dos integrantes apresentou o podcast, a ideia do podcast. Foi um episódio muito bacana, nosso episódio mais visto, né, mais ouvido, mais assistido no YouTube, né, enfim. Na semana seguinte, aliás, a gente conseguiu manter, né, uma regularidade aí toda quarta-feira, um episódio novo. É bem complicado fazer isso, é muito trabalhoso, mas conseguimos, né, manter a regularidade. Acho que um ou outro episódio a gente furou o dia e tal, mas deu tudo certo. Enfim, depois vemos o episódio número 2, né? Desenvolvedor precisa saber infra, né? Foi ao ar aí no dia 8 de janeiro de 2020. A gente basicamente fez uma indagação aí, né? Cara, o desenvolvedor ele precisa ser um cara cada vez mais multidisciplinar, né? Então ele precisa saber infraestrutura, precisa saber o mínimo ali para onde sua aplicação vai rodar, né? E não só saber código, negócio, né? Então foi essa discussão que a gente trouxe no episódio número 2, tá? Aí no episódio 3 a gente falou sobre qual caminho seguir. Certificação, curso superior ou cursos livres, né? Foi ao ar no dia 15 de janeiro de 2020. Falamos sobre, e aí, para que caminho a pessoa que está começando agora ela vai, né? Para onde ela vai? Ela faz uma faculdade, faz um curso técnico, faz uma certificação, né? Então, a gente discutiu sobre isso, trouxemos experiências, né? Para cada um foi diferente. Para o Rodrigo foi uma experiência, para o Vini outra, para mim foi outra. Então foi um episódio aí esclarecedor, talvez para o pessoal que tenha começado, está começando na carreira, né? Dá uma conferida lá se você não viu esse episódio. Esse especificamente ficou bem bacana, tá? Depois, no quarto episódio, né? Quem é o dono da aplicação? Foi ao ar no dia 22 de janeiro. Esse episódio a gente discutiu assim, cara, tá bom, eu tenho uma aplicação dentro aqui da empresa,
E quando ela dá problema, quem é que resolve, né? Quem é que atua, quem é que é acionado, né? Quem de fato é o dono da aplicação? Porque a gente passou por muitos problemas assim. Putz, tá com problema em tal software, né? Tal sistema. Ah, não é comigo. Ah, não é comigo. Ah, é com o fulano, é com o ciclano, é com o beltrano. Mas ninguém resolvia, né? Então não tinha uma pessoa que assim, não, daqui, que nem que eu tenha que endereçar internamente, mas daqui que eu sou frente. Eu sou frente, tá ligado? Não tinha, né? A gente passou por muito problema disso em várias empresas que a gente trabalhou. Então a gente trouxe esse episódio pra falar sobre isso, que ficou sensacional e divertido, né? Na sequência, tivemos o episódio número 5, que foi ao ar no dia 29 de janeiro, né? No dia 5 a gente falou sobre todo software está em risco, né? Foi uma pergunta aí para falar assim, tá bom, como é a visão de segurança dentro dos softwares, né? Como que é o fluxo de desenvolvimento? Como são os testes de segurança, criptografia, LGPD, log? Será que tem isso nos sistemas, né? Como é que as empresas enxergam isso? Qual foi a nossa experiência e visão com relação a tudo isso aí para vocês, tá? Então no episódio número 5 a gente falou sobre isso. Muito legal também. Todo episódio eu vou falar isso, tá, gente? No final do episódio você vai falar, pô, muito legal. Porque foi muito legal mesmo, tá? Teve uns que foi bosta, mas os que for bosta eu falo. Vamos lá. No dia 6 não, desculpa, episódio número 6, né? Foi ao ar no dia 5 de fevereiro. Episódio número 6 era Squads, modinha ou modelo a ser seguido, né? Episódio, cara, esse foi da hora. A gente debateu aí, afinal, é legal esse modelo de squad, né, que as empresas têm seguido? Ou é modinha, né? Ou é uma hype, mais uma hype, né, na área de tecnologia? Ou de fato é um modelo aí bacana a ser implementado, um framework aí de seguir mesmo, né? De sair implementando. E se eu não me engano, a gente chegou à conclusão, né, de que, cara, depende do cenário da sua empresa, depende de cada modelo de negócio, depende de cada produto, né? Até a forma quando você trabalha, dá para ser implementado ou não, tá? Dá uma conferida lá nesse episódio também. Depois no episódio 7, devo migrar 100% para cloud? Esse episódio foi ao ar no dia 12 de fevereiro, né? Episódio número 7. Devo migrar 100% para cloud? A gente falou de novo, depende. Porque, cara, é muito complicado, né? Você migrar dependendo do nível enterprise aí que a sua companhia tem, o tamanho que ela tem, migrar para cloud é muito complicado, o custo acaba sendo alto, né? Não sei qual que é a estrutura de cada um, mas pode ser um tiro no pé, então tem que tomar cuidado com cloud, não é, vamos para cloud todo mundo, migrar tudo, você pode ter problema de compatibilidade, né, enfim, lógico, hoje as clouds evoluíram muito aí, mas a gente falou sobre isso e foi bem bacana também, tá? E aí o Vini, né, deu bastante opinião sobre isso, justamente por ele ser de infraestrutura. Depois no episódio 8, dia 19 de fevereiro, falamos sobre a melhor tecnologia que funciona, né, um debate aí acerca de parar com aquela bosta, né? Aquela modinha de C Sharp é melhor que Java. Java é melhor que C Sharp. O Python é melhor que todos. JavaScript é JavaScript. Sabe? Essas merdas, né? Que irrita. Então a gente falou sobre a melhor tecnologia que funciona, cara. Se você sabe aquilo, tá confortável com aquilo, aquilo resolve o seu problema, pô, legal. Mas não descarte as outras, né? Não descarte aprender outras e elas se complementarem. Você pode tornar a sua solução ainda melhor, né? Então é mais para falar sobre isso, né? Sobre esse mix de tecnologias que é a grande área de TI, né? E de segurança como um todo, né? Aí no dia 9, ó, eu confundo o dia com o número do episódio aqui, desculpa aí, gente. Aí no dia 26 de fevereiro foi ao ar o episódio número 9. Quero meu acesso. Quero meu acesso, eu quero e pronto. Então a gente falou sobre gestão de acessos um pouco, né? Por que o desenvolvedor tem que ter acessos privilegiados na máquina? Qual risco ele corre, né? Não necessariamente o porquê, mas quais os riscos as pessoas estão expostas quando elas têm acesso demais do ponto de vista de segurança, né? Isso é um risco muito grande que às vezes nem elas sabem, né? Nem os usuários sabem, né? Tô arrumando, pra quem tá ouvindo aí, não tá vendo, né? Mas pra quem quiser dar uma olhada no YouTube lá, eu tomei até banho pra gravar esse episódio aqui. Tô arrumando meu cabelo aqui. Mas enfim. Aí beleza, aí no episódio, aí em 11 de março, foi ao ar o episódio número 11. Dá pra automatizar tudo? Não sei, né? Eu diria que é possível, né? Mas tudo é muita coisa. Se eu não me engano, esse episódio a gente trouxe um convidado aí, né? Acho que o David, né, de DevOps, veio falar com a gente. Episódio muito bacana. Que a gente falou sobre automação aí, né? E tarefas do dia a dia, tudo que dá para construir com automações e agilizar os processos e as empresas e tudo mais, tá? Isso foi interessante esse episódio também. Aliás, eu inverti, eu falei o episódio 11, mas foi o episódio 10, né? Porque aí o 11 veio no dia 16 de março de 2020, mas tá invertido os números aqui na sequência. Ó, peguei um bug, hein? Peguei um bug. A gente falou sobre a importância do log na aplicação. Cara, assim, vocês não estão ligados o que um simples registro de log pode salvar a vida
numa auditoria, num incidente de segurança, ou mesmo num troubleshooting, né, num debug aí que você precisa fazer, tá? Então, cara, log eles são fundamentais, muito importantes. E, detalhe, né, esse episódio que foi o 11, que eu coloquei o número 10, episódio número 11, 16 de março, ele foi gravado lá no CVC Hub, né? A gente foi lá no CVC Hub, fizemos ao vivo lá com a galera do CVC Hub lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Muito bacana, tinha uma galera presente lá com a gente, fizeram umas perguntas e tal. Se eu não me engano, foi exatamente esse episódio que a gente gravou lá, tá? Dá uma conferida no YouTube lá, tá bem legal. A gente tá bonito, arrumadinho e tal. Mentira, a gente é bonito. A gente não tá bonito. No dia 18 de março foi ao ar o episódio 12, O Segredo dos Testes que Ninguém Te Conta. E esse eu não vou nem dar spoiler, mano. Não vou nem falar o que a gente falou nesse episódio. Vá lá e ouve, tá bem legal. E aí no episódio 13, cada pessoa é um universo, devemos respeitar. Foi ao ar no dia 25 de março. A gente falou sobre praticamente aí o indivíduo, né, as pessoas que trabalham na empresa, independente de cargo e etc. Como elas se sentem, né? Como é trabalhar com tecnologia, os problemas que isso traz, né? E várias dificuldades que vão enfrentar e que a gente enfrenta no dia a dia aí, né? Episódio sensacional. Episódio 14, aí é um spoiler da nossa vida, né? Foi ao ar no dia 1º de abril, dia da mentira. É o episódio As Cagadas que Fizemos na Carreira. Não, foi basicamente uma confissão aí, né? Eu, o Rodrigo e o Vini, falando sobre problemas que a gente fez, né? Coisas que a gente fez de errado mesmo, né? Profissionalmente falando. Os famosos, né? Deletezinware, etc, etc. Foi um episódio bacana. Aí no dia, 8 de abril, foi ao ar o episódio 15, Não Quero Ninguém Olhando o Meu Código. Esse episódio a gente trouxe um convidado bacana também, que foi o Wesley, para falar sobre code review, né? O quão ruim, né? O quão ruins são os desenvolvedores que falam, putz, eu não gosto de code review, eu não quero ninguém olhando meu código é o melhor, não quero ninguém dando pitaco, ainda mais alguém de segurança, né? O que, cara, é uma besteira. Dá uma conferida nesse episódio que foi bem legal, um convidado monstro, né, Wesley. Muito obrigado por ter participado aí, Wesley. 15 de abril, episódio 16. É bom ou ruim estar na zona de conforto? Aí eu ia falar assista, mas ouça esse episódio. O Rodrigo falou muito bem sobre isso. Ouçam. 22 de abril, episódio 17. Estamos ficando loucos. Aliás, hoje, especificamente hoje, estive de novo com a doutora Bianca Arada, né, psicóloga, que foi convidada para participar desse episódio. Muito bacana. De novo agradecer, Bianca. Muito obrigado. Foi um episódio, cara, onde uma psicóloga especialista, né, obviamente na área, veio falar sobre, cara, os problemas, né, psicóticos que trazem, né, as doenças que trazem trabalhar com tecnologia, né, e não só trabalhar com tecnologia, mas não gerenciar, né, os problemas que isso traz, os efeitos colaterais que isso traz, né, estresse, ansiedade, depressão, o famoso burnout, né. Então, cara, foi um episódio fantástico. Confere. Não precisa ouvir nenhum episódio de podcast. Ouve só esse. Cara, a gente vai estar feliz que levamos uma mensagem bacana para vocês ouvintes aí, tá? Depois, dia 29 de abril, foi ao ar o episódio 18. Precisamos mesmo usar tudo que é novo? Vou até respirar fundo aqui. Esse episódio a gente falou, em resumo. Cara, sai uma coisa nova, tem que usar, tem que atualizar, é isso mesmo? Tenho, não tenho, não devo, não devo? Dá uma olhada que o Vini falou super bem nesse episódio, tá? Confere lá. Aí no dia... Cadê minha lista aqui pra não me perder? Aqui, ó. Aí no dia 6 de maio, episódio número 19. A importância da comunidade no mercado. O quão legal é você ir num evento de tecnologia, conhecer pessoas fantásticas, tecnologias fantásticas, metodologias novas, ver como as pessoas estão aplicando nas outras empresas, participar de campeonatinho, atividades divertidas, né? E até agregadoras aí, enfim. Episódio muito bacana, sensacional. Episódio número 20 foi ao ar no dia 13 de maio. Saúde. Episódio número 20 foi ao ar no dia 13 de maio. Como é o Dev, o Sec e o Ops nas startups, né? E aí eu falei um pouquinho da experiência que eu tive na startup, né? O Touch Pizza. Se você nunca ouviu falar, é por isso que faliu. Porque se eu tivesse ouvido falar, você teria feito pedido e eu não teria falido. Mas enfim. Foi um review bem bacana aí de como funcionam as startups. O desenvolvimento, a segurança, a infraestrutura, né? E com base na nossa experiência também, né? E notícias, enfim, dá uma conferida lá. Aí no episódio 21, foi ao ar no dia 20 de maio, documentação é coisa chata. Cara, como é chato fazer documentação. Mas, como é importante e necessário. Ouça esse episódio,
que tá muito bacana. Depois, episódio 22, que foi ao ar no dia 27 de maio, falamos sobre essa reunião poderia ter sido um e-mail. Né? O título diz tudo, né? Dá uma olhada. Cara, ouve esse episódio que esse tá foda. Esse tá foda mesmo. Dia 20. Desculpa, episódio 23, publicado no dia 3 de junho. O preconceito começa pequeno. E aí a gente trouxe um tema fora de tecnologia, junto também, né, com o episódio da psicóloga e tal, mas um tema fora, assim, pra gente discutir, cara, o que o preconceito impacta, né, no modo geral aí no trabalho das pessoas em tecnologia e tudo mais, né. E aí a gente falou que ele começa pequeno e vai ficando grande até chegar em níveis absurdos, tá, mas ele começa pequeno. Depois foi ao ar no dia 10 de junho, é isso mesmo? Não, desculpa, é isso aí, 10 de junho, episódio número 24, dispositivos inteligentes, cuidados que devemos tomar, tá? Falamos sobre dispositivos inteligentes e cuidados que devemos tomar. IoT, Alexa, Google, essas coisas todas aí que vocês controlam a sua casa, a sua vida, tá controlando mesmo, cuidado, ouve esse episódio. Foi ao ar no dia 17 de junho, o episódio 25. O ambiente de trabalho faz diferença no dia a dia? Então a gente perguntou aí, né, debatemos sobre, cara, organização, limpeza, essas coisas afetam o nosso desempenho, nossa performance, né? O quão a gente deve se importar com isso, deve se preocupar com isso. Tá? Dá uma ouvida lá que ficou bem legal. No dia 24 de junho foi ao ar o episódio 26. Estudar produto ou tecnologia? Estudar produto ou tecnologia? O que você acha? Responde aí. Se você não sabe, confere esse episódio que tá bacana demais. Aí no dia 1º de julho, o papel do arquiteto ainda é relevante, né? No dia, episódio 27. E aí foi o episódio aí que o Vini já saiu, né? O Vini tinha saído do podcast, se eu não me engano. A infra caiu, né? Eu queria fazer essa piadinha, a infra caiu. Mas enfim, para todo mundo, para esclarecer para todo mundo, não houve briga, não houve nada disso. Pelo contrário, a gente simplesmente entramos num, não ia dizer comum acordo, porque não foi comum acordo, mas sabe, tá bom. Não vou mais, não vem mais, assim tá bom, né? Enfim. Então fizemos aí o papel do arquiteto ainda é relevante. E aí nesse episódio a gente trouxe um convidado foda, que é o Marcel Pacheco, né? Um grande amigo aí, falar sobre arquitetura, né? Se o cara, né? O arquiteto tem que estar ainda, eu preciso dessa figura, não preciso. Dá uma ouvida que ele praticamente deu um tiro no pé lá no episódio. Ouve que ficou bem legal. Aí no dia 21, aí no... Oh, caralho, eu tô confundindo o episódio com o nome com a data, enfim. Aí no dia 8 de julho, episódio número 28, Redes, muito além do 192-168. Eu não preciso nem falar que nesse episódio a gente teve uma aula com o monstro sagrado, Marcos Orlando Barbesani, nosso italiano, gente boa, amigaço, que falou pra gente de redes, o mundo do networking. Cara, foda, esse episódio tá foda. Foi o episódio que a gente menos falou, né? O convidado falou mais do que a gente. Depois no dia 15 de julho, episódio 29, entrevista com alunos. E aí, cara, veio quatro? Isso, 4 alunos. A Kelly, a Nicole, o Edivaldo, o Felipe, né? Basicamente eles fizeram entrevistar eu e o Rodrigo aí, alunos e ex-alunos meus das faculdades que eu dei aula, que eu lecionei. Vieram falar, cara, perguntas aí bem relevantes sobre a área, né? Perguntas básicas, iniciantes, né? Pessoa que não tá na área e tal. Episódio muito legal com os alunos aí que participaram. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Depois, dia 22 de julho, episódio 30. Seguir processos a engessar minhas entregas. Afinal, precisamos de processo para tudo? Fica a pergunta, fica a dúvida. Dia 29 de julho, chegando aqui, tivemos o 31. Como é monitorar tudo o que acontece na empresa? E aí entrevistamos os monstrinhos sagradinhos, Felipe Alves e Marcos Oliveira Veides Pinto. O que é o SOC, né? A gente falou sobre a área de SOC, né? Quem é esse departamento? Quem é essa galera que monitora todo mundo nas empresas, né? Esse episódio tá bem interessante também, cara. Dá uma olhada lá. E aí, por último, né, tivemos aí o episódio publicado no dia 5 de agosto, semana passada, 32. Gerenciar seus usuários é a base da segurança corporativa. Então falamos basicamente sobre gestão de acesso com outro monstro sagrado da segurança, o Marcos Araújo, um grande amigo, que, cara, tive uma boa notícia aí que ele tava desempregado, né, enfim. E aí tá empregado de novo, vai liderar uma empresa gigante aí da brasileira, enfim. Falamos sobre gestão de acesso, né? Credenciais, logins, usuários, senha, quem organiza isso, quem gerencia isso, como fazer isso, tá? O episódio ficou muito bacana. E aí chegamos no episódio de hoje, né, gente?
33, que tá indo ao ar no dia, de novo, perdi o dia, 12 de agosto de 2020, último episódio da primeira temporada do DevSecOps Podcast, tá? Uma primeira temporada aí corrida, dá trabalho fazer isso aqui, não é fácil, envolver os 3 pessoas já não é fácil, né? Era eu, Rodrigo e Vini no começo, depois ficamos em 2, né? Eu e o Rodrigo, e aí cada vez vem um convidado, vem outro, né? A gente tenta sempre trazer temas diversificados para não ficar sempre só a nossa opinião com algumas coisas, tá? Então a gente tenta trazer convidados sempre, mas não é fácil fazer. Então a gente está se organizando melhor, se estruturando melhor. Então a gente vai dar essa pausa, tá? Eu creio que até 2020, até 2021, né? Então a gente vai ficar, estamos em agosto, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, os próximos 4 meses, estruturando tudo isso pra gente voltar aí em 2021 com força total, né? Episódios semanais, seguindo a mesma estrutura, mas obviamente com conteúdo rico, né? Cada vez mais, com convidados, né? Enfim, mas pra gente se estruturar melhor para produzir os episódios e trazer conteúdo relevante para todo mundo, beleza? Então, não chorem. Não chorem, o episódio vai acabar a temporada, vai acabar. Não, não vai acabar, o podcast não vai acabar, nem que eu faça sozinho depois, né? Aprendo a editar áudio. O Rodrigo faz essa parte hoje, mas enfim, a gente volta, prometo que a gente volta em 2021, né? Esperamos que tenha acabado a pandemia, a quarentena, a porra toda, pra gente gravar aí num estúdio, gravar na balada, gravar no oceano, no mar, no espaço, né? Não ficar gravando via Skype. Beleza, gente? Então, era isso, tá? Agradeço aí por todo mundo que acompanhou o podcast esse ano, né? Um ano difícil, né? Um ano que veio até a calhar, né? Ter um podcast, ter algo a mais aí pra gente consumir como conteúdo, já que estamos em casa, né? Apesar de que muita gente consome esse tipo de conteúdo no carro, no trânsito, né? No ônibus, enfim. Então, que às vezes ficando em casa também não foi, talvez não tenha sido o melhor momento, mas enfim, ter um podcast de qualidade, a gente tem conteúdo de qualidade, isso, eu sei reconhecer isso, né? Sei do valor que a gente tem como equipe, tanto eu quanto o Vini desde o começo do projeto, assim como o Rodrigo, né? Não à toa eu chamei os dois para participar, porque eu sei da experiência de cada um. Depois o Vini acabou saindo, mas a gente continuou tocando eu e o Rodrigo, então também continuamos em alto nível, não muda nada. Só não tínhamos uma opinião mais específica sobre infraestrutura, mas a nossa experiência nos gabarita para isso, tá? De qualquer modo, a gente pretende aí voltar ano que vem, pelo menos na mesma estrutura, eu e o Rodrigo, talvez uma pessoa nova aí para infraestrutura. Se você está ouvindo isso e tem interesse, vem bater um papo comigo, vem bater um papo com a gente, tá? É isso, pessoal. Não queria me despedir, mas tem que me despedir. Então, obrigado por esse 2020 que a gente passou juntos aqui no DevSecOps Podcast. Temos camisetinha, temos adesivo, a gente distribui em alguns eventos, né? Ficou bem legal. Tem o canal no YouTube, tem as plataformas digitais que a gente já falou, né? Spotify, Deezer, principal aí. Todas as outras, todas as plataformas todas. Tem episódio lá, vocês conseguem acompanhar na que você preferir, tá? Na sua favorita. Ou no YouTube também, tem a parte de vídeo gravada, né? No começo a gente gravou, tava presencial, né? Trabalhávamos todos juntos, então a gente conseguia gravar numa sala de reunião, né? Num evento e tal. Depois veio a pandemia aí, a quarentena e tal, então a gente começou a gravar via Skype, via remoto, tá? Mas não deixe de curtir, não deixe de nos conhecer. Se você está chegando nesse episódio aqui, por acaso, né? É o primeiro episódio que você está ouvindo e já falou, pô, o primeiro episódio já tá acabando? Não. A gente volta em mais alto nível ainda, mas reouva, né? Reouva os episódios anteriores. Se você chegou aqui agora, vai lá, confere, né? Vem conhecer o podcast, tá bem bacana. Indica pros amiguinhos, dá joinha, dá likezinho, dá a porra toda aí, que é bem legal isso aí, tá bom? Gente, eu sou Cássio Pereira. Esse foi o episódio 33, uma retrospectiva aí dos outros 32 episódios da primeira temporada. Segunda temporada vem aí. Aliás, deixa eu até olhar no calendário que eu vou prometer data. Aqui é assim. Ó, 1º de janeiro cai numa sexta-feira. Então a gente não vai voltar no 1º de janeiro. A gente vai voltar no dia 6 de janeiro, que é uma quarta-feira. Então a gente vai... pretendo manter aí a regularidade de postar nas quartas-feiras, tá? Talvez não mude esse dia aí. Talvez não. 80% aí que eu não quero mudar esse dia, tá? Talvez antecipe. Pode ser segunda ou terça-feira, mas enfim. Bom? Vai vir quadro novo. A gente já tá planejando quadros novos pro podcast. Vai ter quadros aí durante os episódios, vai ter vinhetinha nova, vai ter o bagulho todo novo, aí vocês vão ver, o bagulho vai ficar top, tá? Mas a gente vai se organizar melhor quanto a isso, beleza? Então a gente se vê de novo no dia 6 de janeiro de 2021, eu prometo que a gente vai estar de volta, vocês não vão ser abandonados, o tio volta pra ficar com vocês, tá bom? Gente, é isso, eu sou Cássio Pereira, valeu!